Boa noite. Muita alegria estarmos aqui hoje, mais uma semana de muito aprendizado para todos nós. Espero que nós possamos estar conscientes do aprendizado pelo qual nós estamos passando. Eu acho que é o mais relevante. Evangelho segundo o Espiritismo e parábola dos talentos, porque o capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mammon, capítulo 16. Começa pela salvação dos ricos e nos entregaram aqui que o evangelho aberto hoje foi exatamente o item 6, a parábola dos talentos. Começa com uma passagem de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30, e depois segue com o comentário dos Espíritos para o item 7. Vamos começar pela passagem de Mateus. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do seu país, chamou os seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, ele partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com seu dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou na mesma forma outros 2, mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos, veio-lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, me havíeis colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras, entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos, veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, me havíeis colocado 2 talentos nas mãos, eis aqui outros 2 que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servo, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, eu o temia, escondi vosso talento na terra, ei-lo, restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, sabíeis que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada empreguei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que no meu retorno eu retirasse com o juro que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dei-no àquele que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todo aquele que já tem, e eles serão cumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores, ali haverá choros e ranger de dentes. Começar hoje de um modo diferente. Vocês, o que vocês acham dessa parábola? Tem a ver com o quê? Alguém quer falar? Bom, agora eu vou... Como eu também sou um espírito imperfeito, mas que a cada dia tento ser um espírita bom. Interessante que eu estou estudando agora o livro dos médiuns,
E lá no livro dos Espíritos, ele fala da classificação dos espíritos. E no livro dos médiuns, ele começa dizendo os tipos de pessoas pelos quais a doutrina ia passar. E tem os espíritas imperfeitos. Então, nessa lógica do espírito, ele não vai ser perfeito, porque não é um mundo de perfeição. Mas existe o espírita que tenta ser melhor do que ele a cada dia, sem tentar ser melhor do que ninguém, e tenta desenvolver valores fortes dentro dele. Quem é que não tem esse dom? Para quem é que falta trabalho? Se o grande trabalho que nós temos é a edificação de nós mesmos, a nível espiritual, a nível psíquico, nos tornarmos pessoas melhores, seguirmos valores, princípios. E essa semana eu tive a oportunidade de ler um livro não espírita, de um autor que eu acredito que talvez nem tenha conhecido o espiritismo quando ele desencarnou em 2012, que é Stephen Covey. E ele tem um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu achei super interessante porque, primeiro, pelo modo em que ele faz a abordagem, ele diz que tem muita gente que trabalha com essa coisa de coaching, que ele não usava ainda coaching, mas que é o cocheiro, é o que anda conduzindo, e ele trabalha a questão da personalidade. Olha, você se veste bem, fala bem, você vai, provavelmente você pode usar aquilo para enganar as pessoas, fazer com que elas desejem o que elas não querem. A nível de apresentar técnicas. E ele diz, eu não quero trabalhar com isso. Eu entendo que as pessoas que dão certo na vida, elas trabalham em cima de princípios, não de técnicas. Existem princípios que são imutáveis, que são espirituais. E é interessante que ele desenvolve a lógica dos 7 hábitos partindo disso. Então, a lógica do dom, quem é que não tem um dom de ser eficaz? O que é ser eficaz? Fazer a sua parte a cada momento. Ele diz, eu tenho que trabalhar com princípios. Ele disse, sabe, nas conclusões, fizeram uma entrevista ao professor Covey e perguntaram para ele, né? Ah, por que ali dá certo, ali não dá? Ele disse, o maior problema que existe é que muitas vezes nós queremos os benefícios advindos dos bons princípios, do caráter, da integridade pessoal, mas nós não queremos ter caráter. Nós queremos aprender a técnica, mas não queremos nos desenvolver internamente. Ele disse, é muito estranho querer o benefício de ter caráter e não ter caráter. E quando ele fala dos 7 hábitos, perguntaram para ele se ele aplicava. Ele disse, é a minha luta de todo dia. Tentar ser melhor. E eu entendo que ser melhor é aplicar os 7 hábitos. Perguntaram para ele o que ele achava da fama, de ser conhecido, de ter um método que era aplicado em mais de 140 países. Ele disse, eu não acho, não é que eu queira ser humilde, falso, modesto, mas é que os princípios não são meus, eu estou usando uma técnica que eu estou trabalhando em cima de princípios universais. Caráter, integridade, ser uma pessoa melhor. Quem é que não tem esse talento? Quem é que não veio para uma encarnação para se conhecer e tentar ser melhor do que era quando chegou? E quantos e quantas não ficam achando que estão enganando aos outros, quando na verdade só enganam a si mesmos? O ar, né, eis, né, que manda um lobo com pele de cordeiro. Olha os sepulcros caiados.
Quantas vezes nós não nos portamos assim nas nossas vidas? Nós não entendemos que todo dia e todo momento e toda atitude é um plantio. E que eu só posso colher em cima do que eu plantar. Olha aí, ó, eu tenho que usar o meu talento para o bem, para que ele atinja a sua finalidade. Qual é a finalidade de uma encarnação? O aprimoramento do espírito. Qual é a finalidade da dor? Ensinar o que não aprende escutando. Mas a dor, sendo necessária, é diferente do sofrimento, que é opcional. Porque quem entende a dor como uma oportunidade, o problema como uma oportunidade, vai tentar se melhorar. Quantas pessoas, quantos de nós, ou quantas vezes nós, com as nossas dificuldades, não paramos sequer para entender quais eram os nossos problemas e nos resumimos a vir, por exemplo, ao centro para afastar o espírito, ou tratar o outro espírito, o obsessor, e nós não fizemos a nossa parte. Quantas vezes nós nos utilizamos da nossa fragilidade, só falamos em comparações, julgamos o outro, e não fazemos a nossa parte. O pior é que tudo tem um preço. Todo dia é dia de semear. Depois vem o homem para fazer a colheita. E a pessoa que começa a ser crítico demais dos outros, vive sempre comparando os outros. Eu achei interessante a professora Lúcia Helena Galvão dizer que uma pessoa que é muito crítica, no sentido de negativo, só vê defeito nos outros, vai ter uma hora em que ela vai fraquejar, porque toda hora tem momentos que a nossa imperfeição, que faz com que a gente tenha boas orientações, mas vez por outra nos inclinemos para o negativo, haverá momentos em que a gente vai se entristecer, que a gente vai claudicar, que talvez a gente fraqueje, e nesses momentos nós vamos virar a nossa metralhadora da crítica para quem? Para nós. Vai ser muito mais difícil sair do buraco, porque do jeito que a gente atira nos outros, nós vamos começar um sistema de autopiedade e nós vamos nos metralhar. Porque o feitiço tende a se virar contra o feiticeiro. Porque fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Quem mexe com rosa, rosa. Quem mexe com carvão, dificilmente vai sair limpo. E o Espiritismo traz essa lógica. Não enterre o seu talento. Quando ele diz, o Senhor é como o ceifador, o homem que ele vai colher onde ele, em tese, imediatamente não produziu. Como assim? Ele entrega todo mundo para nascer com uma coisa chamada livre-arbítrio. E ele vai esperar você plantar. Quando chegar na hora de colher, ele vem o quê? Para pegar o resultado. Tanto que na parábola, que ele não fala sequer se o ceifador prometeu dar algo para os outros. Ele entregou os talentos que eles recebiam habitualmente. Mas quando ele se viu com um bom resultado, ele pegou e entregou uma parte para eles. Continue a sua vida, agora você vai poder progredir sozinho. Ou com mais segurança. Que é o professor Covey falando. Só olha, todo mundo nasceu dependente. Todo filho um dia, em tese, precisou de alguém que o amparasse. Mas a gente tem que ter a consciência que precisamos ser independentes em um momento das nossas vidas. Para isso a gente tem que ter o que ele fala lá, sermos proativos, usarmos o nosso livre-arbítrio e tomarmos a iniciativa. Usarmos o livre-arbítrio e escolhermos um objeto. O que é que eu quero ser? O que é que eu quero fazer?
Depois, usarmos nosso livre-arbítrio para separarmos o joio do trigo. O que é importante e o que é só o jeito. O que é importante, o que vai me levar para frente. Por quê? Porque tem gente que fica vivendo só do que a vida traz de urgências e não toma atitude, ao invés de viver, ele é vivido. Ele é consumido pela vida. Diz, olha, toma a iniciativa, escolhe um objeto e veja o que é mais importante. O que é mais importante? Você que se pergunta. É ter casos ou ter um amor? É uma pergunta. É ser bonito por fora ou ser pleno por dentro? É uma pergunta. É ser servo do seu patrão ou entender que você é servo de Deus e que se você fizer a sua parte, você poderá crescer por você, com os seus dons, com os seus talentos, inclusive para ser um dia um empreendedor. Com isso você tem uma vitória particular e tem, consequentemente, de chegar à independência, não é isso? Saiu da dependência, usou o livre-arbítrio, foi proativo, teve um objeto, escolheu o mais importante, não viveu só de urgência. Esperar em Deus. Não existe só esperar. De novo, ele ceifa onde ele não plantou diretamente. Você planta, ele colhe. Te dá o da colheita. Fantástico. Está vendo? Saiu da dependência para a independência. Ele diz, mas aí ele só deu 3 hábitos para ter a vitória particular. Ele diz, e o que é agora? Deixe de ter pensamento de escassez. Só tem um primeiro lugar. Isso aqui é meu. Não. A vida é abundante. Deus te deu a condição de viver. Te deu o problema e te deu N possibilidades de solução. Quando for falar com as pessoas, tudo que você for fazer, ele usa um termo chamado ganha-ganha. Pense no ganha-ganha. Nem é o ganha-perde, quer dizer, eu ganho, você perde. Nem é o perde-ganha, eu abro tudo e você ganha. Ele diz, é ganha-ganha. Eu faço uma coisa que é boa para mim e boa para você. Não é interessante? Aí ele já está começando a ter uma vitória pública, porque ele já está começando a sair da independência para a interdependência, ter uma amizade, um contexto, fazer você produzir e eu produzir. Porque o ceifador foi interdependente. Ele tinha um recurso e ele entregou para outro que tinha a expertise de plantar. Não é isso? E a sinergia dos dois, o contato dos dois, deu a colheita. Boa para quem fez. Ele fez a parte dele. Escolheu as pessoas técnicas, entregou o recurso, eles fizeram a parte deles e no final houve o resultado. Ele diz, ganha, ganha. Ele ganhou, eles ganharam. Depois ele diz, mas qual é o quinto? Ele diz, o quinto é, compreenda primeiro antes de querer ser compreendido. Quando chegar alguém, como é que eu vou saber o que é ganha-ganha, o que é vantagem para o outro? É só você chegar e primeiro deixar o outro dizer o que é que ele acha, o que é que ele quer. À vontade. Ele diz, mas aprenda a escutar de verdade. Como é isso, escutar de verdade? Por quê? Porque o nosso egoísmo às vezes é tão alto que a gente fica esperando o outro terminar para a gente já responder. A gente não está querendo entender o outro. Tem gente que vem para o Evangelho e está aqui, tudo que o Renato disser, ele está pensando na cabeça dele que é o contrário. Isso aí não sabe não, isso aí está errado. Olha o espírito dele, ó. Ele está criando um conflito para ele. Não é o famoso água mole e pedra dura? O nosso papel é plantar. Vamos continuar plantando. E quando a gente fala isso, critica o outro? Não. É para que ele às vezes se enxergue.
espelhamento. Será que você faz isso? Será que você tem caráter? Será que você luta para ser uma pessoa melhor mesmo do que você mesmo a cada dia? Será que você serve a Deus? Será que você tenta valores ou tenta atitudes? Porque quando você começar a se responder, a cada resposta virão novas perguntas. Porque a nível da interdependência dos relacionamentos, eu não tenho uma sinergia. Fantástico. Qual é o espírito aqui que tem caráter? É puro, Sérgio? É bom espírito? Agora, qual é o espírito aqui que tenta ser melhor do que ele mesmo a cada dia? Esse é o nosso papel. Agora, o esforço é cada vez maior e tem resultado. Mas tem que se encontrar, tem que saber por que ele toma aquela atitude. Por que tem gente que tem que ser bonito, ter um padrão de beleza e tem que estar mostrando para todo mundo? Será que ele está vivendo a vida dele? Ou será que ele está vivendo a vida dos outros? Quantas pessoas não conseguem progredir em nada porque tudo que fazem é pensando no que os outros materialmente estão pensando? Não são servos de Deus, são servos dos outros. Deus está nos outros para eles. Não progredirão. Aí vem a dor. Porque isso vai ter a ver com essa formação de caráter, que ela é contínua. Por isso que ele fala, depois de escutar, compreender primeiro para depois ser compreendido, ele fala, tem que ter uma sinergia disso. E o sétimo, ele diz, é manter afinado o instrumento. Perguntaram, você cumpre? Ele disse, eu tento todo dia, essa é a minha meta de vida. Afinando o instrumento. Eu afino, ele vai tender a desafinar, e eu luto mais, eu leio mais, eu pratico mais, eu me esforço mais, eu caio, mas eu levanto tentando continuar melhorando. Isso é investir os talentos, não é não? E ele diz, não adianta, gente, querer ter os benefícios do caráter sem ter sequer um trabalho sincero com relação a melhorar o seu caráter, o nosso caráter. Achar que engana os outros, mulher. Olha aí como é que Jesus na cruz diz para Maria, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Vocês estão na matéria, eu estou saindo. Quantas vezes nós não temos relações internas de codependência com os outros? Isso encarnado e desencarnado. Temática muito interessante. A gente vive em função dos outros da matéria, procrastinando, desenvolvendo a preguiça e não fazendo a nossa parte. Eu, trabalhando com pessoas que gostam de concursos, né? E eu vejo muitos que, na hora que obtêm o primeiro, se perdem para o resto da vida. A carência dele, ele não tirou para ele. Muitas vezes ele queria mostrar, às vezes dar uma resposta para o pai, para a mãe, para a sociedade, que ele era capaz. Ele foi capaz naquele, ele não anda mais. Aí diz, agora eu posso relaxar. A vida, olha o sétimo passo do Covey, afine o instrumento, não existe relaxar. O Covey é tão interessante, ele diz assim, evite o vício de ficar olhando para o retrovisor. Não me interessa o que eu fiz para trás. Eu estou pensando o que é que eu vou fazer hoje e para frente. Porque esse vício dá esse problema, a sensação de dever cumprido. Mas se nós somos ainda espíritos meramente imperfeitos, Sérgio, não sei por quantas encarnações e quantos aqui estão, eu sou o pai, eu sou o concursado, eu sou o bonito. Aí ele se entrega. Daí a vida perde o sentido, é depressão. Não está pronto. A prova de que ele não está pronto é que ele vai entrar até o fundo do poço.
Não tem idade. Eu já tenho tantos anos. Lembra do Chico? Emmanuel, aos 80 anos ele disse: percebo que estou velho. E o senhor ainda me trata com tanto rigor. Ele disse: é porque, Chico, por vezes na última volta é que vem os maiores desafios. Hoje eu não ando. Pois vá fazer qual é o exercício que dá certo para melhorar a sua caminhada. Isso tudo tem a ver com talentos, porque a fala era essa. Mas eu gosto de pensar na questão do dinheiro, de trabalhar. É equilíbrio. Fazer a parte espiritual e não deixar o quê? De fazer a parte material, equilibradamente. Está estudando? Estude. Tudo no tempo certo. Há tempo de plantar e tempo de colher. Olhou para o retrovisor, começou a ser autobiográfica. Fiz isso, fiz aquilo, pode esperar. Está olhando para trás, atrás você fica. A parábola é essa: ele deixou 5, ganhou mais 5, pegou os 5 e deixou eles com mais 5 para continuar o trabalho. Eu falo alto. Talvez você tenha algo a fazer de útil com a sua fala, além de ganhar o seu sustento com ela. Pode melhorar a dicção, melhorar o modo de falar. Ser útil. E todo dia é uma pergunta, vem uma resposta e criam-se mais perguntas, que são, na verdade, propostas de atividades para nós. Quantas vezes nós não caímos no vício de falar da vida alheia, tacar a metralhadora no outro, vivemos a nossa vida pensando no outro? Como diz aqui no Ceará, o cabocão acabou com 30 anos de idade, 40, minha mãe, que é minha irmã. Tudo bem, bote aqui num papel e guarde, está botado uma vez. E agora? Quem é você? Está morto. Lázaro, te levanta aí. Deficiente, levanta aí. Anda, acorda. Olha para frente. Mas eu estou com um problema por isso. Pois se trate. Mas não deixe de caminhar. O caminho é mais importante do que a chegada. Outro dia, eu estava falando disso, eu vi um colega, eu conversando com ele, ele disse: rapaz, para mim eu ganho tantos mil-reais. Se não me exigirem muito, eu ficar aqui, para mim tá bom. Eu olhei assim, eu pensei: o cara novo está morto. Quando vierem os problemas, porque eles virão. Biblicamente se fala da vaca magra e a vaca gorda. Não tem quem não tenha. Porque isso faz parte da vida. A dor é necessária, mas o que morreu, espere a primeira tempestade que a casa de palha voa. É o que eu disse. Marcou o primeiro nome, tudo dele é olhando para trás. Olha, eu sou isso, eu sou o concursado, eu sou a concursada, eu sou o bonito, eu fiz isso na meu filho. Todo dia é dia de progredir. Isso, a meu ver, tem tudo dos talentos. Ganhar a sua subsistência e ao mesmo tempo tentar ser bom no que você faz, não apenas a nível profissional. Desenvolver o seu trabalho, desenvolver a sua relação com os seus colegas de trabalho, com as pessoas, saber evitar as compulsões. Quantas pessoas, ou quantas vezes nós não temos atitudes compulsivas dentro de nós? Mais um trabalho, não falta trabalho. Deus deixou aqui todo mundo com 5, com 2, com 1, cheio de trabalho. Feliz daquele que só tem um. Coloque agora essa metáfora na vida. Tem gente que tem tanto problema que não dá para pensar em depressão.
Porque resolvendo, não é assim. 5 talentos. Deus foi bom. E tem gente que só tem um. Olha, você veio para essa vida só para melhorar isso. Sua vaidade, sua compulsividade, sua dependência. Não muda. A gente falou semana passada do Sansara, né? Volta e volta. Não esqueça, o tempo é nosso amigo. Ele é tão amigo que a gente envelhece. Adoece. A beleza material passa. E se você não tiver nada dentro? Já pensou uma pessoa que tem um nível de codependência que para se sentir alguém tem que estar sempre com alguém que é mais forte, poderoso, maior carro, maior cargo. E quando não quiserem mais, vai estar onde? Mas Deus entregou todos os seus talentos no tempo e você não quis, você preferiu guardar e entregar na mão do outro. Outro dia eu vi uma moça, teve uma situação e ela estava, no discurso, ela estava com um determinado relacionamento que ela dizia que era um investimento de vida. E eu achei interessante porque quando ligaram, disse, aí você vai, não posso porque agora me ligou o meu investimento. Aí ó, de novo ó, você tem a sua parte, a sua potencialidade, a sua inteligência, as suas coisas, mas é o outro. Tem que aprender isso. Quem ama, liberta. Primeiro tem que se amar. Olha um talento enterrado aí. Desenvolver o amor. Para que eu seja alguém, eu não preciso estar toda hora com outro alguém, não. Eu gosto. Você vai estar comigo bem. Mas se não tiver, eu também sei viver. Bem, por quê? Porque eu tenho a Deus. Eu tenho muitas coisas a resolver dentro de mim. Eu tenho que me trabalhar, eu tenho que me ajudar. Com o tempo eu vou começar a ajudar os outros. Mesmo que eu não fale com ninguém, a minha vida atrairá. Por quê? Porque ela vai ser exemplo, mesmo que eu não queira ser exemplo. Só porque eu fiz a minha parte, aparecerá alguém nas mesmas condições e vai olhar talvez para mim, ou para você, ou para qualquer um aqui, e vai abrir ou ter uma chave para alguma coisa na vida dele. E quando a gente diz que a chave não é a chegada, é só para começar o caminho, mais importante é o caminho. Quando o Covey diz, o 7º passo é o quê? O hábito, afine o instrumento. Já contamos aqui a história do Chico, a história do Divaldo, a história do Allan Kardec, afinando o instrumento. A história do Covey, afinando o instrumento. Ele diz, abandone, cuidado com esse negócio de estar olhando para trás. É vivendo relacionamento hoje com um padrão dos piores relacionamentos todos. Pense para frente. Você já sabe, tem condição de descobrir o que é bom. Não quer fazer, de novo, a dor vai ter que ser necessária. Vai surgir. Então, olha aí o comentário dos Espíritos. Espero estar sendo claro na reflexão. E importante para nós, creio, seja a provocação, para que nós saiamos da nossa passividade. Tirarmos a mentalidade de escassez e trabalharmos a mentalidade de abundância. Todo dia é dia de trabalho, todo dia é dia de construção, todo dia nós identificamos várias coisas no projeto de Deus, nos talentos que nós temos, que nós precisamos aprimorar. Dentro do seu objeto. É aí, ó. Ser proativo, delimitar um objeto, ver o que é importante, separar do que é urgente, trabalhar no ganha-ganha, entender antes de ser
entendido, ter uma sinergia com as pessoas, ser interdependente e depois só ficar afinando o instrumento. Achei interessante que perguntaram ao professor Covey qual era, já que ele vivia tentando aplicar isso na vida dele, qual era o passo mais difícil, o hábito. Ele disse, é o 5. Qual é? Primeiro, compreender, para depois ser compreendido. Palavras de André Luiz, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Mas olha os talentos, o equilíbrio. Agora eu vou viver de rezar? Não, porque eu preciso me sustentar. É equilíbrio, né? Foi igual uma vez, se você lê o livro dos médiuns, por exemplo, a pessoa tem uma mediunidade, né? Mas, o espírito chegou aqui, você vai aprender a fazer o quê? Calma, o corpo é meu. Anota. Trabalhar você amanhã. Domingo lá no centro. Calma. Pra cá. De novo. Olha aí o terceiro passo lá do hábito. Ver o que é importante, diferente do que é urgente. Isso aqui eu não posso tratar agora. Encaminha mentalmente para o centro. Pede a espiritualidade que resolva. Mas agora você tem que se desligar. De novo, não dá para ninguém fazer nada por ninguém. Quem tem que fazer é você. Sou eu. Jesus está fazendo o papel dele. Desenvolvendo o reino de Deus dentro de nós. Mas a gente tem que deixar. Ó, Pai. O terreno aqui dentro é esse, viu? Haja bem aqui. Porque eu estou cheio de terreno. Qual é o primeiro? O mais importante? Começa por aqui, Pai, viu? Limpa. Esse outro eu vou ajudar. Domingo lá no centro. Viu? Esse outro aqui, espiritualidade, delega. Trate. Olha, lá no centro funciona constantemente. O centro fechado, materialmente, espiritualmente está funcionando. Caminha. Nós não estamos sós, olha aí a sinergia. Agora a gente tem que aprender a conviver com os outros. Isso também tem a ver com os talentos. Então, na nossa leitura, a parábola dos talentos tem a ver com equilíbrio, confiança, relembrar para nós que nós temos que fazer a nossa parte. Mas, de novo, a nossa parte é uma parte. Fazermos o que nós podemos. Tinha um grande sábio oriental e perguntaram a ele como é que ele conseguia adquirir, como é que ele conseguiu adquirir tanto conhecimento. Ele disse, para mim, se eu estou falando, eu estou falando. Se você está falando, eu estou ouvindo. Ou seja, eu faço cada coisa com a maior plenitude possível dentro da coisa. E eu aprendo. Tudo na hora certa. Equilíbrio. Fazemos a nossa parte. Responsabilidade. Nós estamos em recuperação. Nós temos que entender, nós não temos o poder de fazer mal a ninguém. Não temos. Porque cada um que ele tenha o plantio espiritual em dia, ele vai transformar qualquer detrito em adubo e vai crescer. Qualquer detrito, ele vai transformar em adubo e vai crescer. Mas depende dele. Item 7, comentário dos Espíritos. Utilidade providencial da fortuna. Provas que da riqueza e da miséria. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus,
interpretada segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a dispensa teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. Então, concluindo, todos nós temos conosco os talentos necessários para vivermos uma vida plena e feliz. Mas ela, como somos espíritos imperfeitos, ela exige que nós nos mantenhamos em trabalho constante. Estuda para melhorar o seu trabalho. Trabalha, se esforça do bem, afina o instrumento, disciplina. Muita paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz.